E mais uma vez. Sim, mais uma vez. Estamos aqui de estamos. novo. Yes, eu estou aqui. Você tá aí? Eu tô aqui. Onde você tá? Eu tô aí mesmo. Onde você está? Isso. Aqui. Você está aqui? Isso. Tá aqui. Yay! Coisa horrível. Deus do céu. Maravilhoso. Mais uma vez, perguntas e respostas para os apoiadores de videogames, segunda temporada. Essa é a do mês de março, que eu não sei se vai ao ar em março. Vai em abril, você sabe. Você sabe disso. Não, se bem que pro pessoal que tá apoiando a gente, vai hoje ainda. Será que dá tempo? Dá, opa, a internet aqui tá show de... Se o pessoal do grupo não receber isso no dia 30 de março, a culpa é do Thunder. Sim, claro. Aqui, tá pode colocar a culpa em mim. Ou na minha internet, então, vai que... Não sei, né? Não sei qual é o seu provedor de internet. É net. É uma merda. É uma bosta. A net patrocina? Não. Então pau no cu da net. Pronto, não tem ninguém me patrocinando. Ninguém patrocina. Net! Ô net! Ô net, Twitter, net, quem quiser, hashtag Thunder, patrocina nós, paga nós. Paga nós, net. Se bem que ultimamente o que eu tô querendo receber um patrocínio mesmo é de algum energético. É útil, cara, é útil, sabe? TNT, da fonte. Red Bull. Red Bull, ajuda nós. Aspirina mais cafeína, porque foda-se. Ué, eu preciso continuar acordado pra continuar produzindo, porque pagar 9 conto numa latinha tá difícil, cara. Aí tá 9? Tá 9 pila. Caralho, aqui eu consegui uma promoção, tem um posto de gasolina perto de casa, que a primeira latinha é 7,90, a segunda latinha sai por 4,90. Então a média fica 6 e pouco. Pô, então é essa mesmo que eu vou, vambora. Terceira temporada, o Thunder vai fazer um estoque de energético pra trazer pra cá. Cara, eu não sei como é que a gente não passou mal com a quantidade de cafeína e energética que a gente tomou, cara. Não, passar mal a gente não passou, mas perdeu alguns anos de vida. Tá tranquilo. Garantido. Eu acho que no mínimo, é tipo assim, quando você perde 3 anos de vida, você não percebe. Mas quando você perde uns 10, 20, aí começa a acumular de repente, sabe? Eu tô perdendo isso por dia, então tá tranquilo. Thunder vai morrer antes de terminar de gravar todas as perguntas e respostas. Então mandem logo suas perguntas no grupo de apoiadores do Facebook. Por favor, aproveita quando eu tô vivo. Que pariu. Bem, então vamos lá pra primeira pergunta? Vai lá, parte lá. Então, Sogoken, desenvolvedora / estúdio favorito de jogos / anime e por quê? Recomendações? Putz, que tá, né? Pra estúdio de anime, eu sou uma negação, cara. Eu tenho muito pouco estúdio que eu memorizo a ponto de falar, não, esse é um estúdio que você deveria seguir. O que eu conheço foi o que o Thunder me passou. Que é Bones, Trigger, são estúdios que se você vê o título na tela, você pode no mínimo prestar atenção que vai ter alguma coisa útil ali por trás. Mas você tem algum estúdio atual que você recomendaria assim? O próximo projeto deles pode olhar sem medo? Tem alguma coisa que cairia nesse grupo pra você? O que geralmente cai nesse grupo, com certeza, é o Ufotable, né? Full Table? Ufotable. O que eles fizeram? Ufotable. Eles fizeram Fate Unlimited Blade Works, eles fizeram Fate Zero, fizeram o Tales of Zestiria, que apesar da história ser bem aguada, é uma puta animação. Eles fizeram Touken Ranbu, que de novo, apesar da história super aguada, é uma puta animação. Agora nessa temporada, eles vão vir com um anime que é da Jump. Eu vou até aproveitar que eu tô com o roteiro aqui aberto do guia da temporada, já consigo até... Dr. Stone não, né? Não. O Dr. Stone vai ganhar adaptação? Vai. Eu li alguma coisa a respeito disso. Vai. Eu não vi o trailer ainda, mas olha a minha cara que tá se preocupando com Dr. Stone. Muito bom. O anime é Kimetsu no Yaiba. É um anime de... Samurais? Tem demônio... Porque você falou Yaiba, eu tô pensando em samurais. É quase isso, tipo, tem demônio, meio que o garoto, ele vive numa vila onde tem demônios que vivem ao redores, aí um desses demônios matou, tipo, a família dele inteiro, e a irmã dele virou meio demônio, e ele vai tentar lutar contra esses demônios e tentar trazer a irmã dele de volta, né? Curar a irmã dele, uma premissa bem básica, mas o trailer tá... Curar a irmã dele? Aí já não sei, provavelmente... Curar a irmã dele? Não. Curar a irmã dele, Não, é porque anime, é da Jump. Japão. É da Jump. A Jump não faz isso. A Jump faz pior. Imagina. Ela faz pior. Não. Só paga fiança pra pedófilo. Só isso que a gente faz. Só. Imagina. Force disponível agora.
cachorro tá querendo sair. Fala o seu estúdio de videogames aí que eu vou botar o cachorro pra fora. Beleza. Bem, estúdio de videogames, eu já gostei mais. Hoje em dia tá me decepcionando bastante, que é a Square Enix, né? A gente sabe que a Square Enix tá passando por uns maus bocados de más escolhas, fazendo alguns jogos merda, mas a Square Enix eu ainda tenho um carinho, assim. Apesar de depois de CDNT querer estrangular cada um que compôs essa merda desse jogo... Eu tô engasgado com o NT, cara. Thunder, eu tô engasgado com o NT. Thunder, você falando de Square Enix e de CDNT, eu tenho um exemplo pior pra você. Eu tenho um exemplo pior pra você bem aqui na minha prateleira. Tá, pior que NT. Puta merda. Pior que NT, aí você tá aí falando e eu tô aqui. Left Alive. Que merda é essa? É uma merda, não, correto? Não. Pois é, mas... É tão ruim que eu recebi uma cópia gratuita da Square Enix, eu fiquei com tanta raiva depois de zerar a porra do jogo que eu fui e comprei a mídia física. Ah, é da Square Enix. É da Square Enix. Aqui é a Square Enix. É pior que NT? Imagina o que a Square Enix consegue quando ela tenta copiar Metal Gear e falha miseravelmente. Tipo, Square Enix, vamos pegar a Front Mission, vamos colocar o cara que fez Armored Core e vamos tentar copiar Metal Gear. E você consegue falhar nas 3 coisas. É tipo Dissidia. Vamos pegar Final Fantasy, jogo de luta e online e falhar nos 3. Não. É mais ou menos essa ideia. E falhar nos 2 jogos anteriores que foram jogos excelentes. Sim! Isso Por mais que o Duodecim faça o primeiro jogo ser relevante, porque o primeiro jogo tá dentro do Duodecim, mas ainda assim é um bom jogo, porra. Pô, ninguém liga pra história de Dissidia. Liga pra história. Mas a jogabilidade é uma delícia. É gostoso o jogo e é divertido. Sim. É divertido jogar. Nossa, cara, é lindo como você consegue explorar habilidades de personagem e que como cada personagem joga muito diferente. Você pega os vilões, a linha dos vilões eu acho mais interessante, porque você tem tantos magos ou habilidades mais conceituais que você pega, por exemplo, o X-Death. Cara, ele joga completamente diferente de todo mundo. Ele é puro counter, ele teleporta. Ele é um personagem duro, mas que se você jogar... Ele é muito apelão. Você tem o Jetix, que é Jertz. Jax. Ele é rushdown puro. Jax. É Jax? Eu nunca sei como pronunciar ele. É que você pode falar Jack, porque tem o T ali. Então, mas... eu sempre falei Jack, enfim. E ele tem... no meio do combo dele, você tem momentos certos pra acertar, que você estende os combos dele com mais hit. E ele é o único personagem que tem essa mecânica. Então, cada personagem tem alguma coisa diferente. Aí você chega nesse NT e você tem uma diarreia ali. Não tem absolutamente nada. Escolha o personagem que tem a aparência que você mais quer e foda-se o resto, porque é relevante. Que pariu, velho. Nossa senhora. Mas enfim, ele falou pra recomendações, né? Então, eu acho que ultimamente quem tá mandando bem de desenvolvedora eu não vou saber muito bem, mas se é pra mandar de animes, com certeza... veja coisas que a Ufotable lança, coisas que a Kyoto Animation lança e a Clockwork. Cloverworks. Cloverworks, peraí. Como é? De jogos eu tenho uma recomendação fácil que eu sei que você vai concordar comigo. Moleza. Capcom. Simples. Tava na merda Capcom até recentemente e agora tá voltando e acertando uma porrada da outra. Pois é. No Monster Hunter World, Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5. Só no início de 2019, a Capcom lançou 2 jogos que já estão parte da briga para melhor jogo do ano. Resident Evil Remake 2 e Devil May Cry 5. Pois é. Eles já fazem parte das listas de melhores jogos de ação, de terror, ou de survival, como você quiser dizer. Eles já estão nessa discussão. Não quer dizer que eles vão continuar até o final do ano, mas já estão ali no nível de qualidade suficiente para você considerá-los. Capcom. Quem diria? Há pouco... Pois é, olha a volta. Até Mega Man 11, que não é grandes coisa, ainda presta o suficiente para melhorar, para merecer ser mencionado. Então, porra. Você pega o próprio Collections, eles acertaram muito bem. O X-Collection, eles fizeram aquela Jane de Boss Rush que eu achei maravilhosa, cara.
Claro, porra, ficou uma parada muito mais interessante de você conhecer ali as coleções de Mega Man, tanto do clássico quanto do X. Já tinha sido lançado pro PlayStation 2. Claro, é a mesma coleção relançada, mas ninguém tinha acesso a ela no PC e nos consoles da atual geração ainda. Então trazer esses jogos num único pacote, simples e fácil e funcional de rodar, é uma coisa excelente. E foi. Eles podiam ter colocado tudo num pacote só. Claro que poderiam, mas eles não lançaram o jogo por $60. Eles lançaram as coleções a preços menores e quebraram a coleção para você ter menos jogos e ter mais acesso a certos jogos que eram mais interessantes para você em específico. Então o pacote, no final das contas, acabou sendo excelente. Sabe, você consegue ter hoje em uma única plataforma, você consegue ter acesso a literalmente toda a história do Mega Man. E o melhor jogo de Monster Hunter já feito, que é o jogo mais vendido da Capcom em toda a sua história, que é Monster Hunter World. Hoje em dia você consegue ter acesso a literalmente todos os Resident Evils em uma única plataforma. Você consegue ter acesso ao melhor Devil May Cry já feito. Tudo isso aqui agora. Então, porra, não tem como não bater palma pra Capcom, que ela saiu de estar na merda pra começar de fato bater de frente, pra brigar e ser uma das melhores. Então, porra, qualquer coisa que a Capcom lançar agora, no mínimo eu vou prestar atenção, porque ela tá em alta e não tá dando sinal de que vai parar. Parece que ela sentiu o gosto de que se botar dinheiro e der liberdade pros criadores, coisas boas começam a ser produzidas. E parece que a ideia agora vai ser essa. Ótimo, que seja. Isso é excelente. Sim, sim. E isso tudo no período de quê? 3 anos, mais ou menos? Que foi. 2 para 3 anos. 2, 3 anos. Começou a reviravolta de verdade. Começou a fazer efeito de verdade. Foi. Pô, parabéns, né? Coisa que a Blizzard tá fazendo é o efeito contrário, né, agora. A Blizzard faz umas coisas que eu não entendo, cara. Lançaram Diablo 1 atualizado para rodar em PCs modernos a um preço baixo na GOG. Porra, excelente. Mas o online é só em LAN. Porra! Qual é a dificuldade de fazer uma conexão peer-to-peer em 2019? Caraca! Onde a gente tá indo pra uma nova geração de streaming. Não, quando eu vi que ela ia lançar Diablo 1, eu ia falar pro Thunder, caralho, Thunder, vamos fazer uma live jogando Diablo 1 em co-op. Ia ser massa. Ia ser foda. Aí eu vou lá olhar, eu já ia comprar o jogo pra nós dois. Aí eu fui lá olhar e tava lá, apenas em LAN. Falei, porra. Aí é aquele negócio, porra. A gente quer fazer as coisas e não pode, sabe? Que eu, sendo perfeitamente sincero com vocês, eu não tenho interesse nenhum em comprar outra cópia de Diablo 3 só pra gravar vídeo. Eu já tenho a minha cópia do PlayStation 4, porque é a única cópia que permite fazer co-op local de 4 pessoas. Então, porra. Mas o 1 em co-op seria perfeito, cara. Seria perfeito. Seria a quantidade exata de jank e diversão. Que é o que mais me interessa. Exatamente. Maravilha. Bem, vamos pro próximo? Próximo. Marte PX Zenon, porque Marte PX é tudo um nome só, mas senão eu vou ter que falar Marte PX Zenon. Tem que dar aquele espirro no final. Araújo, quando você vai voltar a fazer sua famosa e desconhecida série Araújo joga como uma pessoa normal? Porque depois de Resident Evil 7 e Serancagua Pit Beat Splash, estou ansioso por mais. Aí é que tá. Infelizmente, o algoritmo do YouTube não é muito amigável com esse tipo de vídeo. A ideia desses vídeos que eu fiz 2 vídeos chamados Araújo joga como uma pessoa normal. E a ideia era justamente fazer um comentário um pouquinho mais cínico, um pouquinho mais brincalhão, com o pessoal que joga jogos e com o único e explícito propósito de fazer vídeo, e você vê que a pessoa tá forçando uma reação dela. E isso era uma coisa que assim, tipo, pra mim tirava o prazer de assistir qualquer tipo de gameplay quando a pessoa força a reação, ou quando a pessoa tá jogando um jogo que é popular e quer reagir a um grande momento no jogo popular, mas você vê que a pessoa não tem nenhuma conexão com aquela franquia, com aquele jogo, então o momento não tem impacto pessoal pra ela nenhum. Ela só tá reagindo porque ela sabe que as pessoas querem ver a reação. E quando você conhece o jogo, é fácil perceber isso. Da mesma forma, o Thunder, quando vê alguém falando de anime, ele consegue entender só de ver a pessoa conversar sobre o anime, se a pessoa tá comentando pra chamar atenção, ou se ela de fato tem uma opinião sobre aquele assunto. Porque a forma como a pessoa se apresenta, como ela monta o argumento dela, os pontos que ela escolhe comentar, e que comentários ela faz em cima daqueles pontos, entrega o jogo todo. Você sabe quando uma pessoa tem uma reclamação legítima ou não, porque se você conhece o assunto, fica óbvio quando a pessoa tá tendo uma conversa superficial sobre um assunto ou não. E a ideia eu jogar Resident Evil 7, eu sou cagão pra caralho com jogo de terror, mas eu queria poder capturar
o que é uma pessoa que gosta de videogames e tem cagaço de jogo de terror, jogando jogo de terror de verdade. E, tipo, não é eu dando pulinho na câmera e gritando e balançando o bracinho o tempo todo. É eu encolhendo na cadeira cada vez mais com tensão e botando fone de ouvido no pescoço pra susto, no barulho alto não me assustar. E, sabe, você é um tipo diferente de tensão. E o Beat Beat Splash foi a mesma ideia. Que é, tipo, não é aquele negócio de... cara de 25, 30 anos, no caso eu tenho 34 anos, apareceu uma menina de anime na tela com peitão. Oh, não posso ver. Porra nenhuma, eu vou botar caralho coisa escrota, cara. Irado isso, show de bola. Toca o barco. Quantos anos ela tem? 16? Puta que pariu, vai se fuder. E vambora. Sabe, é orgânico, é natural, não tem aquele negócio de fingir falso puritanismo e tal. Outra coisa também que o Thunder também, tenho certeza que você já viu isso. O pessoal que assiste anime que tem fanservice e age como, meu Deus, uau, a menina está perdendo as roupas, uau, eu nunca vi isso na minha vida. Porra. É só idiota. É só idiota. É por isso que a gente vai assistir Tegina Senpai juntos, porque a gente sabe que vai ser idiota. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhosamente idiota. E essa temporada que tem de coisa idiota pra vir, rapaz, eu tô triste, velho. Me dê coisas idiotas, porque eu acabei Santi achou e tô terminando de hoje, eu tô ficando sem coisa idiota pra assistir. Vamos Tá ficando complicado pra mim aqui, porque eu tô precisando de coisa idiota pra assistir, eu não tenho coisa idiota pra assistir, Thunder. Olha, cara, tem muita, sei lá, tem um aqui, ó, Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai. Vou memorizar idiota, tudo. Idiota. O que é? Esse daqui é do... eu não sei, cara, tem uns dois... Essa temporada, inclusive, tem uns 3, 4 anime que é de eti e tem uma premissa idiota. Tipo, o garoto quer estudar, ele tem que ensinar 2 garotas pra estudar também, porque elas são 2 portas, e elas precisam estudar com ele porque elas vão indicar ele pra uma faculdade. Então elas precisam passar... Life com garota burra. Com eti. Senpai, a menina que não vê malícia em mostrar umbigo, essas merdas. Aí tem um outro mais interessante, que o pai da garota, ele é um escritor de hentai. Óbvio. E ela tenta viver uma vida normal, só que ela fica, tipo, paranoica com as histórias do pai dela. Então, tipo, ela começa a ver maldade em tudo e coisa do tipo, e ela não consegue desassociar isso daí. Isso parece um pouco mais divertido até. Aí tem alguns... caraca, eu ainda não consegui memorizar o nome de todo mundo, mas eu sei que tem 2 nessa temporada de lolis, olha só. Só 2? Não, eu tô estranhando. Pois é. É porque essa temporada tá ruim. A próxima temporada vai tá bem merda. O Japão, por acaso, tá começando o ano escolar, porque eu tô vendo a lista de animes novos aqui, eu tô vendo pelo menos 3 ou 4 animes de... Tem um monte escolar. O que houve? Sim, não é... o tema da temporada esse? É quase isso, porque é abril, e abril geralmente lá começa o ano letivo, então tá mais ou menos isso. Hoje tem muito anime de escolar e coisa do tipo, mas enfim, coisas que não prestam tem de monte aí nessa temporada, e é aquele negócio, você sabe que é idiota. Você não vai falar, nossa, que da hora, meu Deus, peitão, mudar. Não, cara, é só idiota. Só idiota. Você sabe exatamente o que é. Você quer fazer algum fetiche seu? Você sabe que tem uma outra curva que você dá e que só você vai dar essa curva, você não precisa falar pra ninguém, cara. Vai lá, seja feliz, sabe? Tem uma biblioteca enorme. 1/3 da internet é só esse tipo de biblioteca, sabe? Então, o que você pode me falar sobre Isekai Quartet? Isekai Quartet. Eu acho que ele é um anime tão idiota que eu não lembro se a gente colocou no guia, inclusive. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu tô vendo o pôster e o pôster tá me dando raiva. Então tá certo. É essa a sensação que eu deveria estar sentindo? Quando é que fazer o anime Quartet do Isekai... Lembrei. O Isekai Quartet, ele conseguindo fazer a brilhante mistura de Overlord, Konosuba, ReZero e... Menina Hitler? Eu esqueci o nome da menina Hitler, cara. Mas é a menina Hitler. É a menina Hitler. Todo mundo sabe quem é. Eu esqueci o nome dela. A vontade... Enfim, foda-se.
Yojo Senki. Comemorável esse personagem. Yojo Senki. Eu chamo ela de Zetinha, porque na temporada passada ela teve uma garota que foi mais ou menos isso, só que tipo era mundo de fantasia e o nome dela era Izeta. Aí meio que fazer o contraste, ela era Izetinha. Mas enfim, a pequena Hitler aqui, e é basicamente um slice of life escolar dessas 4 séries, e eles vão fazer piadas com esses personagens. É muito normal. Attack on Titan na escola? Isso, exatamente. Então, eles geralmente fazem isso, esses spin-offs de comédia. E até que é bem famoso. O Naruto recebeu isso, ele tem o Rock Lee, não sei o quê. Exatamente. Então, eventualmente vai aparecer nessas obras de comédia que são quase forcomas animados. E é legal. Tipo, alguns deles são legais. Eu não cheguei a ver muitos desses, porque realmente não faz meu estilo. Mas pra quem gosta... Esse é o tipo de projeto que eu diria, cara, que é literalmente inofensivo. Ele é inofensivo. Sabe, não machuca ninguém, não prejudica ninguém. Tá, esses atores estão todos sendo pagos. Eu acho honesto. Todo mundo tem trabalho pra todo mundo. Todo mundo tem emprego. Tá ótimo isso. Todo mundo tá trabalhando, todo mundo tá sendo bem pago. Quem gosta desses personagens vai ter alguma coisa pra rir, mas não vai ser eu esqueci, o esqueleto que vende livro. É o Honda-san. Honda-san. Não vai ser um Honda-san. Que é maravilhoso. Não, Honda-san é fantástico. Perfeito, cara. Tá ali. Quando é que a gente vai ter aquele anime do Isekai de Final Fantasy, hein? Rapaz. Quando é que vão anunciar? Eu tô esperando anunciarem. Não sei, cara, porque a Square Enix, ela sempre faz a curva errada pra pegar as coisas piores possíveis pra adaptar. Quem vai adaptar vai ser a Toei. A Toei... Vai ser isso aqui enfiado no rabo. Todo mundo que quiser assistir essa porra. Cara, a Toei não tá tão ruim, porque a Gonzo, ultimamente, foi a Gonzo que fez Santia Show, inclusive. Então tá explicado, foi isso. A Gonzo tá complicado, cara. Eles conseguiram tirar o patamar da Toei de Toei. Tá feio o negócio, né? Mas enfim, né? Eita, nós já fizemos uma curva errada aí da pergunta, né? Vai lá. Mas vamos lá. Próximo, filho, vai lá. Márcio José Domingues Pacheco, Araújo Thunder. Recentemente joguei no PC um pouco do game de Killer is Dead. Nightmare Edition. Não diria que gostei muito dele. Cheguei a apagar na minha biblioteca de jogos, inclusive, mas pensei melhor e consegui recuperá-lo. Ele me lembra um pouco de Killer 7 da Capcom. Não conheço o jogo. Vocês conhecem esse jogo? Já conecta a pergunta aí. Seria uma boa sugestão para videogames? Poderia falar sobre esse estilo de jogo? Traço temático, atmosfera, etc. E qual seria sua equivalente no universo dos games? Talvez o Thunder... dos animes, tá certo, eu confundi. Talvez o Thunder goste dele, no caso não conheça. Havendo interesse, existe uma tradução para ele no site. Tribu Games. Então, você não conhece Killer is Dead, né? Não conheço. Tá, então o que eu posso te dizer sobre ele? Killer is Dead, de fato, tem alguma estética parecida com Killer 7, sim. Essencialmente, ele é um jogo de ação hack and slash, mas ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é abstrato. A arte dele é abstrata. Ele tem sombras muito escuras, né? Sim. É bem mas todo o senso de estética do jogo é abstrato. Então, tipo, coisas bizarras e estranhas acontecem, mas no mundo do jogo elas não são abstratas nem estranhas. Elas são apenas as coisas que acontecem naquele mundo. Mistura Jojo com Persona. Exatamente, é isso que eu ia te falar agora. Tem chefões ali, se eu não me engano, o chefão final é um vilão de Jojo. Você tem negócio de poses e cortes de câmera, e ele tem muito de Twin Peaks dentro dele, que também tem um outro jogo de terror também, que eu esqueci o nome, que também é super baseado em Twin Peaks, que é uma série que também é toda abstrata, é super arte no sentido de tudo é interpretativo, tudo é simbolismo, tudo é abstrato, e não é feito de forma cômica. Tipo, as coisas são bizarras, mas o universo leva aquilo super a sério. Uhum. Então, ele não... mas para videogames, ele não seria uma boa ideia, apenas porque é o tipo de jogo que a gente chama de slow burn. Então, tipo, 1 hora dele não te informa nada. Mas quando você chega lá na hora 5, aí que você começa a ver, agora eu tô entendendo por que as coisas são como elas são. Seria tipo jogar Metal Gear Solid 2 e não sair da primeira fase, da primeira missão. Sabe, jogar a primeira missão de Metal Gear Solid 2 não vai te dizer porque aquele jogo é lembrado. Não vai te explicar o contexto daquele jogo. O gameplay de stealth e ação é maneiro, tá? Mas não é isso que o jogo é.
O jogo tem muito mais além disso que você precisa conhecer. Você tem que explorar as mecânicas, tem que entender o enredo, você tem que saber como é que as mecânicas informam o enredo. O Thunder agora tá jogando Nier Automata. Se a gente fizesse um vídeo sobre Nier Automata e só cobrisse material que tá no final A, esse não seria um bom vídeo. Porque o bacana de Nier Automata é quando você conclui o final A do jogo, e aí o jogo chega pra você e fala, bem-vindo ao final do tutorial. Agora começa a jogar o jogo de verdade. Você zera Devil May Cry 5? Ah, você acabou de zerar Devil May Cry 5? Meus parabéns, o jogo começa agora. Porra! Porque agora você tem todas as ferramentas necessárias pra entrar na porra do jogo e, de fato, jogar. A primeira vez que você joga Devil May Cry 5, o jogo tá apenas te ensinando mecânicas. É o jogo inteiro te ensinando mecânicas. É a forma como você vai ganhando. Porque quando você zera o jogo, você tem um New Game Plus, que você joga o jogo de novo, mas com tudo que você liberou. Então quando você começa o jogo do zero, com tudo que você liberou, agora sim você pode jogar o jogo e fazer peripécias mirabolantes na porra do jogo inteiro. Sabe? Então a ideia é essa. E Killer's Dead não é nesse estilo, mas essa mesma ideia. De que se você apenas jogar o início, você não vai pegar o que é charmoso no jogo. Você não vai pegar o que é bacana no jogo. Você tem que, de fato, jogar ele inteiro. Deixa eu só verificar aqui rapidamente antes de ir para a próxima pergunta, porque ele não é um jogo particularmente longo e ele é relativamente barato na Steam. Killer's Dead, ele é cerca de 7 horas para zerar. O que significa aí que, a grosso modo, quem estiver jogando ele pela primeira vez vai levar umas 10 horas para jogar. É um jogo de final de semana. Você pega na sexta, zera no domingo. Então é o tipo de coisa que você encontrar por R$10 na Steam, porra, pode pegar e jogar que você vai gostar sim. Tipo, a mecânica dele de gameplay não é super bacana, não é super boa. Visualmente o jogo não é super excepcional, a história dele é meio escrota, mas não tem nada ali que é efetivamente, esse jogo é ruim. Tipo, esse jogo tem coisas ruins, mas ele tem um charme único. E você consegue olhar pra ele e curtir ele. Ele não vai ser o favorito de ninguém, mas dá pra celebrar ele pelo que ele é. Então, tipo, é um jogo que se você encontrar ele por R$10, pode pegar que você vai se divertir. A bizarrice dele, o cara tem um braço robô que vira broca, que vira pistola, sabe? Tem um pouquinho de... Como é que chama? No More Heroes ali, de você assassinos caçando assassinos. Tem umas coisas bacanas naquele jogo, sim. Mas é o tipo de jogo que você precisa entrar nele e falar, eu não vou jogar 15 minutos e largar. Eu vou até o final ou eu não vou nem começar. Porque qualquer coisa menos do que isso, você não vai estar aproveitando o que esse jogo tem de bom. Faz sentido. Interessante, gostei da ideia. Então a próxima sou eu? Sim. Leandro Fé. Qual a opinião de vocês sobre acessórios de movimento em videogames, como o tapete de dança, Kinect, VR e etc? Vocês curtem a ideia de se exercitar jogando? Thunder. Cara, eu gosto da ideia e eu já o fiz. Na época de Dance Dance Revolution 5 do PlayStation 1, eu simplesmente esmigalhei o meu tapete de dança de tanto jogar. Eu jogava assim durante horas por dia. Eu nunca tive pernas tão firmes. Eu nunca tive uma batata da perna tão firme quanto naquela época. Eu também, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu tinha que fazer exercício para poder manter o corpo saudável. E uma das coisas que me ajudou foi Just Dance. Eu tenho do 2014 ao 2019 na minha prateleira. Eu tenho todos os Just Dance lançados. E ele é um excelente jogo para isso, para exercício. Já coisas tipo VR, por exemplo, eu não investiria R$1.200 no óculos VR para PlayStation 4. Tem vários jogos que eu curto ali, que eu já joguei, gostei. Ace Combat 7 em VR é ótimo. Drive Club em VR é ótimo. Gran Turismo em VR é ótimo. Tem vários jogos excelentes em VR, mas não é uma plataforma que eu gastaria... Tipo, eu prefiro gastar R$1.500 num Switch do que R$1.200 num PlayStation VR. Faz sentido. Sabe? E não é o futuro para mim ainda. Mas a ideia de você se mover jogando quando é bem feito, faz toda a diferença. Você sente a diferença, você sente o impacto no seu corpo. Você cansa de verdade, não é apenas movimento. Se você fizer Just Dance uma vez por dia, 1 hora por dia, todo dia, no final do ano, filho, você tá magrinho. Você tá saudável. Fazer DDR uma vez por dia, 5 músicas por dia de Dance Dance Revolution. Vai longe, cara, vai longe. Fora que eu adorava jogar golfe e tênis no Nintendo Wii, então...
o Wii, cara, o sensor de movimento do Wii, ele meio que engana a trouxa, né? Porque... É balançar braço. É balançar braço. Tipo assim, ele não é preciso e muitos jogos, principalmente no começo do Wii, eu lembro que você fazer qualquer coisa, o negócio reconhecia e tá lá, entendeu? Uhum. Tanto que eu acho que o próprio sensor de movimento do Wii, quando você tá dançando Just Dance, ele captura os movimentos bem menos precisos do que o Kinect, né? Isso é óbvio, porque o Kinect, ele lê seu corpo inteiro. Faz todo sentido. Ele pega sugestões de movimentos, não seu movimento exato. Exatamente, né? Então, tipo, ele supõe que você está fazendo aquele movimento pelo movimento do Nunchuck, né? É Nunchuck, não é o nome daquilo? É Nunchuck, É Nunchuck. Então, assim... Eu entendo que, tipo, é muito mais a imersão de você se sentir enganado por fazer o negócio e vai lá e fazer. E eu acho que também isso nem é um problema de fato, porque se você entra nesse ponto imersivo e você... O jogo, ele tá te enganando e você tá fazendo isso certo... certo disso, ou sabendo que você tá enganado ou não, mas você está fazendo de qualquer forma, eu acho que já tá bom. Já tá ok. Vamos lá pra... Próxima. Bora. Eduardo Magalhães Oliveira. Araújo e Thunder, vocês já tiveram algum contato com a franquia Danganronpa? Seja pelos jogos ou pelos animes? Se sim, o que acharam? Você já teve? Antes de mais nada, só pra comentar, se você assistiu Danganronpa pelo anime sem jogar os jogos, você acabou de estragar a experiência pra você. Caraca, é tão assim? O anime são spoilers dos jogos. Eita. Um dos animes é uma continuação dos jogos. Uhum. Então, se você assistiu o anime sem jogar o jogo, você acabou de dar spoiler do jogo. Mas aí que tá, ele entra naquele tipo de experiência que você pode viver no anime, que seria basicamente a mesma que você teria no jogo. Então, assim, por mais que você estrague sua experiência vendo o anime, ainda a experiência do anime é válida ou não? É válida, assim, você tem muito mais payoff, né? Você recebe muito mais se você jogar o jogo e no anime eles te explicam, com aquele personagem naquela história lá atrás aconteceu isso, isso e isso. Tipo, ele te dá o contexto, ele te dá o flashback pra te contar o resumão, e aí ele expande o pós-jogo no anime. Mas é aquele negócio, se você pegar aquele resumo sem ter jogado o jogo, você acaba dando uma spoiler. E aí você vê o destino de personagem do qual você não tem nenhuma conexão. Então o anime ainda é início, meio e fim. Mas ele, obviamente, ele segue a partir do ponto. O anime presume que você jogou os jogos. Então é uma experiência concomitante, né? Ele dá um refresh pra você, ele vai limpar a casa pra te explicar tudo, mas ainda assim ele vai contar o seu próprio elemento de narrativa, considerando que você tem noção do que ele tá falando. Tá. Tipo, não é que nem Steins Gate, por exemplo, que ele reconta a história, só que com uma nova experiência, né? Tipo, com uma experiência do próprio anime, e as duas experiências são válidas. É tipo uma rota extra. No Danganronpa. Não, no Steins Gate, o anime, é como se fosse uma rota extra? Não. Ele repassa tudo que acontece no jogo, só que a experiência é válida. A experiência de você ver no anime é tão válida quanto no jogo. Né? Então as duas experiências estão meio que equivalentes. Não é uma completando a outra, como parece que é em Danganronpa. Tanto que eu acho que é o 3 que ele é a continuação do final de algum jogo, não é? O 3, inclusive, ele é separado. Você tem, o 3 ele conta assim, se eu não me engano, ele foi lançado um episódio por vez. Então era um episódio dos heróis e um episódio dos vilões. Então cada semana você tinha um novo capítulo contando um pedacinho da história pós-jogo dos heróis e dos vilões. E tudo pós-jogo. Então você jogava o jogo, e aí você via o anime e você ia avançando pós-jogo. Vilão, herói, vilão, herói, vilão, herói, até chegar ao final total. Então, tipo, isso vindo de alguém que conhece a história dos jogos, eu sei a história de todos os jogos, eu não joguei os jogos, mas eu sei a história de todos eles, e li a respeito do anime. Porque eu não consigo me engajar o suficiente pra me conectar com jogos tipo Danganronpa. Eu não tenho nada contra Danganronpa, eu não tenho nada, eu não vejo a série como uma série ruim. Eu acho que ela tem coisas muito boas nela, sim. É uma série bacana, tem uma estética bacana, tem uma ideia bacana. Apenas não é o tipo de jogo
que é pra mim. Steins Gate foi a mesma coisa. Uhum. Eu sei que o pessoal fala super bem da história. Eu joguei o jogo e achei a história. O jogo, o processo de jogar o videogame, pra mim, foi entediante. Não é o tipo de jogo que me engaja. Então é o tipo de coisa que pra mim era difícil querer avançar. E isso não é um comentário na qualidade do produto, é um comentário no meu gosto pessoal. Uhum. Sabe? Simplesmente não é um negócio que me pega. Mas como eu queria saber aquela história, eu apenas fiz a coisa mais lógica. Eu fui atrás da história. E eu li a história. Uhum. Então, porra, eu não consigo jogar esse jogo, mas eu quero saber o que acontece com esses personagens. Wiki, quem é esse personagem? Esse personagem isso, fulano de tal morre, tal pessoa morre, essa pessoa matou tal pessoa. Ok, entendi, show. Boa história. Sabe? Eu absorvo e tendo, mas não tive a experiência de jogar. Faz sentido. E foi justamente por isso que eu não assisti o anime de Danganronpa. Quando foi anunciado o anime, eu pensei comigo mesmo, porra, tá aí, já que eu não consigo jogar o jogo, o anime é uma boa forma de eu absorver a experiência de uma forma que eu vou gostar. E aí eu fiquei sabendo que o anime, todos eles tinham essa parcialidade de expandir além dos jogos. Eu falei, porra, então eu preciso do jogo para apreciar o anime incompleto. Eu não quero uma experiência incompleta. Então eu vou me retirar dessa arena e vou observar Danganronpa de longe e apreciar ele pelo que eu sei que ele é. Uma história bacana, meio bizarra. Sim. Fora também os fãs, a gente escuta as histórias dos fãs que odeiam parcialmente o anime e os jogos, porque o destino de certos personagens não é o que os fãs queriam. É o que acontece em qualquer história quando você tem reviravoltas, finais secretos e mortes. Uhum. Sempre vai ter gente que vai estar puta com qualquer escolha que você faça. Então, vai saber quem é que tá certo numa história dessa. Pois é. E eu não sei nem se o próprio Danganronpa ele tem múltiplos finais e múltiplas resoluções diferentes que você pode fazer através do próprio gameplay. Em que sentido você diz? De mudar o jogo? Não, tipo assim, sistemas de rotas. Mais ou menos. Em sua grande parte, quem vai morrer, vai morrer. Mas existem coisas que você pode fazer. Tipo, não existe um final que salvamos todo mundo. Não, o processo inteiro do jogo é mais próximo de Phoenix Wright do que qualquer outra coisa. O crime aconteceu, resolva o crime. Tá. Então Sabe? você não tem uma narrativa expansiva nesse sentido. Você só tem que progredir de acordo com o passo a passo da história que está sendo contada. É uma história linear, basicamente. Há múltiplos finais, mas eles são mais variantes do tipo você foi bem sucedido ou você falhou do que quem você conseguiu salvar. Tá. Não é uma história positiva, é uma história invariavelmente negativa, em que é tragédia e coisas ruins estão acontecendo e você tem que guiar o seu personagem para que ele sobreviva esse problema. E aí você vai desse ponto de vida. Você não está tentando salvar o mundo, você está tentando sobreviver. Então outras pessoas não vão sobreviver. E não existe muito que você possa fazer para de fato evitar isso. Então tem gente que vai morrer e vai aparecer. Tanto que assim, boa parte dos outros jogos é muito de trazer sobreviventes de jogos anteriores e dar a perspectiva deles na nova história. Uhum. Tipo, eu já passei pelo que você está passando, deixa eu te explicar o que você está fazendo de errado. Então, isso acontece no 2, acontece no 3 também. Esse elemento é recorrente na franquia. Faz sentido. Eu nunca tive vontade, pra falar a verdade, de entrar em Danganronpa. Se você fosse, por exemplo, o Thunder vai fazer uma live de Danganronpa e 5 minutos de live você vai ter spoiler no chat. Porque, tipo, você não tem como evitar a história. O primeiro episódio é o primeiro episódio, o segundo episódio é o segundo episódio. Uhum. Tanto no jogo quanto no anime. Então, é uma experiência muito pessoal. Até no anime eu não tive muita vontade, sabe? É um tipo de história que eu falei, ok, eu entendo que ela exista, respeito que ela exista, mas eu não me senti cativado pessoalmente, ainda mais que eu ia ter que fazer essa transmídia. E eu honestamente não gosto desse tipo de jogo. Eu não gosto de jogos tipo Phoenix Wright, de visual novel. Eu não gosto, não consigo me cativar. Ver uma visual novel e ler um livro pra mim é a mesma coisa, é a mesma experiência. E eu acho mais maçante ainda quando você tá tendo um jogo. Porque você tem que sentar a bunda na frente do computador e vai, sabe? E não é uma coisa muito prática. Então, eu acho que um visual novel que funcionou para nós dois, eu sei que nós dois jogamos e que funcionou entre aspas, funcionou porque era curto e o bacana dele não era os múltiplos caminhos que você podia pegar, mas porque a narrativa era
por ser curta, ela era doce o suficiente pra cativar. E foi Doki Doki. Sim, o Doki Doki, Tipo, porque Doki é curtinho. Sabe, você tá ali, início, meio e fim. Ah, bacana. Ideia bacana de história. Mas se você jogar Doki Doki de novo, eu já sei o que é. Ele é menos pela experiência da visual novel e mais pela experiência evocada que ele dá pela narrativa em torno da história. Não é a narrativa em si. O formato de visual novel é uma desculpa pra justificar o plot twist. Isso, é basicamente isso. O que é a parte que você chega lá e fala: ah, agora eu sei o que você é. Agora eu entendi por que nós estamos aqui. Isso, é ótimo. Agora sim, bacana. É o jogo de uma experiência, de uma única vez, é de uma única experiência. Mas é uma boa experiência, isso é legal. Então ele consegue evocar isso, porque ele trabalha com o truque de ser uma visual novel, mas ele faz uma narrativa além disso. Então isso é legal, mas não é algo que você tem que esperar em todas as outras. Por exemplo, você teve contatos com algumas outras visuais novels, como o Psycho Pass, como Steins Gate, você jogou Movie Luve, você teve uma porrada de outras experiências que eu falei, pô, legal, são jogos bacanas, mas não deixam de ser só texto. É só texto, não tem nada ali além de texto. Tá, tudo bem, você tem visuais dos personagens e você tem música. Mas ocasionalmente você vai ter um puzzle ou uma outra coisa assim, que ainda assim não é o foco. Não é. Eu vejo muito essas visuais novels e eu me sinto cansado de, putz, eu vou ter que ler 60 horas de texto. E áudio. Porque é uma coisa que vocês talvez não entendam em casa, mas é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que tanto eu quanto o Thunder temos esse toque nervoso. Se eu tô vendo um texto e tem uma narração falando aquele texto, mesmo que eu consiga ler o texto mais rápido que o áudio, eu fico incomodado se eu pular o texto. Tipo, eu já li, mas o dublador ainda tá falando. Aí você fica, eu não quero pular o áudio. Porque ela tá falando em japonês, eu não entendo japonês. Eu já li a porra do texto, mas eu tenho que esperar ela falar. E essa é uma cena dramática. Então ela tá falando uma palavra por minuto. E eu já li essa frase 5 vezes, eu quero ir pra próxima página. E aí você pode falar, tem mais 20 páginas da mesma coisa. Uau, ok. Aí você começa a ficar frustrado com o jogo, porque fica aquele negócio, tá, e aí? Como é que faz? como é que nós vai? E isso é uma coisa que, tipo, são pequenos tiques nervosos. Tipo, como o próprio Thunder falou, todas as visual novels que eu já joguei, e fiz até review dela, tem review dela no canal, tipo, as que eu joguei são consideradas as top. Sim. Eu joguei as boas. A que todo mundo celebra. E eu entendi por que as pessoas gostam, mas eu também entendi por que eu não gosto. E foi aquele negócio, é diferente de falar, esse é um jogo ruim. E é diferente de falar, não, esse jogo aqui, ele literalmente não é pra mim. Então, tipo, ok, sabe? Da mesma forma, eu consigo entender por que The Show, que é um jogo de beisebol, é um dos jogos mais vendidos do PlayStation. Porque Estados Unidos e Japão adoram beisebol. Eu joguei a porra do jogo e eu odiei. Porque eu não gosto de beisebol. Ele entrou nos meus jogos mais odiados de 2018. Eu lembro. Porque eu não gosto de beisebol. Mas aqui, eu peguei o jogo e falei, eu vou experimentar uma coisa nova, vai que eu descubro um troço bacana. Não, eu odeio isso. Eu odeio cada minuto disso. Maravilha. O próximo, bora. É o Heitor agora, né? Isso. Heitor Tranin. Araújo, como é a forma final do Jorge? Você já presenciou ela alguma vez em sua vida? Bom, essa é curiosa, inclusive, porque eu não vi, mas o Thunder viu. Eu vi. Foi aquela situação lá naquela outra dimensão. Eu tava inconsciente e você tava lá. Aí eu não vi, ele viu, mas foi o que? 20, 30 segundos? Foi. O Araújo do futuro entrou na frente do estagiário, mas o estagiário acabou engolindo aquele dinossauro que apareceu no caminho e o meteoro acertou a panela que derrubou o feijão e eu acabei vendo o feijão e não vendo a forma final dele. Foi uma coisa triste. Mas ele, pelo menos, ele tava em forma. Como é que era? Era 15 metros? Ou era mais? Não, 23. Mais? 23. Tá, eu perdi. Não é que nem o Metal Fucking Jorge, que é mais ou menos o tamanho de um prédio de 15 metros. É mais do que isso. É mais do que isso. Tipo, mas eu.
Eu não sei. Eu não sei. Vocês vão ter que perguntar pro Thunder como é que é. Pede pro Thunder desenhar numa live algum dia desses. Eu posso acabar, eu não sei, eu acho que eu vou ter que levar isso pro túmulo, cara, porque foi traumatizante. Se vocês tiverem aí fanarts da forma final do Jorge, quiserem me mandar também, de repente alguém pode me ajudar, porque eu infelizmente, essa eu perdi. Quem sabe no futuro? Aventuras haverão. Quem sabe, cara. Eu não posso também falar, eu assinei um contrato pra isso. O próprio Jorge falou pra eu não falar. E ele faz isso de vez em quando, ele é cheio de frescura. Por que você acha que ele não apareceu no videogame? Mas a gente salvou aquela galáxia inteira, então não posso nem reclamar de um contrato. Salvou, mas depois chegou o Goku, né? O Goku é psicopata do caralho. Aí ele falou, não, vou quebrar essa porra toda. Disse, tá bom, tá tudo bem, né? Não adianta nada a gente salvar a galáxia inteira. Nunca adianta, cara. Nunca adianta. Meu Deus do céu. Foda. Vamos pro próximo. Vamos lá, Matheus Bento. Vocês ganham o poder de summonar um pet de estimação. Vale de qualquer franquia, inclusive não games. Essa criatura não será agressiva e nem causa algum tipo de problema grave. Então pra que eu vou ter um pet? Mas enfim. Mas assim que você invocar esse pet, todas as informações sobre ele irão sumir. Seja a raça, o que se alimenta, de onde veio, etc. Quem vocês irão escolher para ser o seu companheiro? Tá, entendi. Exemplo, invoco um dragão da franquia X, mas não sei se é um dragão. Como se alimentar e qual meio ele se dar bem. Eu posso pegar um bicho de uma franquia ou de um jogo, mas eu perco todo o conhecimento sobre aquele bicho. Precisamente, você tem que aprender tudo sobre ele. Entendi. Interessante. O meu é fácil, mas vou deixar você escolher primeiro. Porra, fudeu. Não pensei em nada. O meu é óbvio. O Kirby. O Kirby? Me dá o Kirby. O Kirby, ele salva galáxias, ele é super amigável, ele é bonitinho, ele devora qualquer coisa, ele absorve poderes e ele é do bem. Faz sentido. Eu posso fazer a mesma coisa, só que pegar o Kyubey. Kyubey? Kyubey. Madoka mágica. Tá! Aí você vai foder com todo mundo. Exatamente. Foda-se o universo. Por que não? Aí é pra foder com a porra do universo inteiro. Você não... Aí, Por que você acha que a forma surpresa do Jorge apareceu? Pois é. Eu tinha invocado o Kyubey. Que horror. Vai dizer que você não queria ser uma garota mágica. Você tá criando 20 fanfics por minuto nesse vídeo. Tá? Eu já tenho minha versão garota mágica. Já? Já fizeram isso mesmo de mim. Porra, agora eu vou ficar com inveja, eu também quero. Já me desenharam de garota mágica. Porra, também quero, maluco. Me fazer... Sailor Júpiter na veia, velho. Sailor Júpiter. O meu foi de Madoka mesmo, olha só. Foi a Madoka Thunder. Madoka Thunder. Pelo menos azul e amarelo faz uma boa combinação de cores pra Seifuku de Super Senshi. Sim. O Thunder é a Patrine que vocês merecem. Putz. Que pariu. Próximo. Vamos lá. Caio Ferraz Beiser. Beiser, né? A gente falou o correto a última vez, eu esqueci agora. Beiser. Deve ser. Baby. Thunder. Qual a ordem para se assistir Fate? Basicamente tem pode aí. Fudeu. Eu sabia. Fudeu. Tem basicamente a ordem cronológica, que você meio que quebra a cronologia original, porque os animes... Ou seja, a ordem cronológica quebra a cronologia. Exato. Cara, Fate é fantástico. Fate é fantástico, porque é o seguinte... A ordem cronológica quebra a cronologia. Que série fantástica, velho. Porque é o seguinte... É Sensei essa porra agora? Não, é bem escrito, Não, tá. Não ofende, tá? Porque é o seguinte, o que é a prequela, que é o Fate Zero, ele dá spoilers do que a gente não sabe no Fate Stay Night. Então, assim, quando a gente chega na ordem cronológica, coisas que a gente não conhece em Fate Stay Night, no Fate Zero já é explicado logo de cara. Por exemplo, a Arin e a Sakura ser irmã. Ou seja, aliás, spoilers. Ninguém se importa. Spoiler. Ninguém se importa? É que assim, cara, isso não é um fator tão determinante. Tem coisas piores. Tem coisas muito piores que a gente acaba sabendo sobre, principalmente sobre a Sakura.
Porque são coisas importantíssimas pra quando a gente pega mais pra frente. Mas, se você for pegar essa linha cronológica, você quebra a cronologia que ela foi feita no Fate Stay Night, foi pensada dessa forma, mas se você for seguindo no anime do Fate Zero e do Fate UBW, faz sentido. Porque ele segue a cronologia de uma forma boa, né? Pegando do zero e entrando nesse. E no Heaven's Feel, que é o filme agora, ele meio que supõe que você já conhece Fate pra você entrar nessa história sem precisar introduzir muita coisa. Ele só vai pra parte que interessa. Então, assim, se eu fosse dar a cronologia canônica do núcleo de Fate, Fate Zero, Fate UBW e Fate Heaven's Feel, que é os filmes que estão saindo. Aí você tem alguns spin-offs, que você tem o Fate Apócrifa, que simplesmente pega e taque fogo nessa merda. Esse negócio... tão ruim assim? Ruim? Ruim? Ruim é bater na mãe por causa de mistura. Eu acho que eu vi um pedaço desse. Não, é feio, é feio. É uma adaptação péssima. Ruim, mas tipo, é ruim em tudo. Em roteiro, em produção, que é uma merda. Cenas de batalha parece que tem panela batendo. É uma coisa horrorosa. Nossa senhora. Então a gente desconsidera e fala que nunca existiu. O Fate 2006 também é horrível, então você desconsidera e fala que ele não existe. Aí teve o Fate Extra Last Encore. Depois tem o Kalei de Linear Prisma. Mas isso daí é só pra fanservice, pra quem quer fazer quer ser a preso. parceria com o roteirista de Rurouni Kenshin. Exatamente. Ele adora essa série, você ele vai, é super fã. Você vai estar na mesma cela que ele. Mesma cela. Mas ele não foi preso. Merecido. Sim. Né? Aí não vai. Você vê que, tipo, ele tem uma historinha, apesar dos problemas. Qualquer anime bosta com fanservice forçado, você pode dizer pelo menos que ele tem uma historinha. Depende. Todos eles têm uma historinha. Kalei do Star tem uma historinha. Tem uma historinha, mas ele pelo menos tem a historinha mesmo. Porque você pega, por exemplo, Eromanga Sensei, não tem historinha. Cortou sua voz toda agora, não escutei porra nenhuma. Tá ouvindo agora? Agora eu tô. Então, você pega, por exemplo, Eromanga Sensei, não tem historinha. Não tem historinha. Você pode não conhecer esse anime, mas é só pelas palavras Eromanga Sensei, você já imagina o que deve ser. Então, assim, o Fate Kalei de Prisma Iria eu não assisti, obviamente eu não quero ser preso, então foda-se. E você tem um outro spin-off que saiu, que é o Fate Extra Last Encore, que ele é um negócio tão abstrato que nem quem jogou os jogos da franquia Fate Extella, Fate... os Fates de PSP, de PS Vita, é o Extella, o... Fate Extra e o... São 3. Eu acho que são pelo menos 3. Por aí. Tem o que a gente jogou, depois são 2, exatamente. Tem o PSP. Não, o do 2 ele é um Limited Codes, não tem nada a ver. Tem o Extra, tem um Limited Codes Portable. Não, é só o Extra e o Extella. O Extra e o Extella. Esse anime, ele faz uma menção a esses dois, mas ele é uma história nova, que ele pega referências do Extra. Só que é um negócio, tipo, totalmente viajado porque é um anime abstrato. Tipo, ele fala sobre conceitos, ele não fala sobre história. Então, é um negócio muito bonito, só que bizarro pra quem gosta de Fate, porque você vai ver um monte de referência ali. Mas pra quem não conhece também, você vai ver um monte de conceitos, você vai ficar perdido. Ou seja, ele tentou fazer pra agradar gregos e troianos e não agradou ninguém. Mas mesmo assim, é uma história bem divertida. E essa temporada vai ter o anime do Fate Grand Order, que é do jogo. Que é o do jogo. E parece que esse vai ser decente. Então, assim, resumindo... Tem que ser só fanservice? Pois é, né? O jogo do anime mobile, se não... Caralho. Se errar nesse, fecha a conta e sai de casa. Não, tá foda. Pois é, porque é engraçado, porque o Fate, ele tem tantas outras obras, mas poucas delas eles acertam. Que foi uma merda, cara. O próprio Apócrifa, a história do Apócrifa é maravilhosa no mangá, mas eles cagaram. O Extra Last Encore é tão da hora o jogo, ou os conceitos que eles tentam trazer ali, só que a história ficou tão confusa que não dá pra absorver. E você tem o primeiro Fate, que é uma bosta, que, meu Deus, muito mal feito. E você tem o Kalei de Prisma Iria, que eu não vou chegar perto daquilo, eu não quero ser preso. Ou seja, sigam o que o Thunder tá falando, Fate é uma merda.
Mas, basicamente, pega o Fate Zero, depois o Fate UBW e depois o Fate Heaven's Feel. Sucesso. E aí você tá coberto até o mais recente lançamento. Basicamente, porque o filme... serão 3 filmes, se eu não me engano. Ele já saiu o segundo, mas ainda a gente não teve contato. Eu só consegui ver o primeiro ainda. Beleza. Show. Próximo, então sou eu, Pablo Prestes. Na categoria jogos que não dariam certo numa terceira temporada. O que vocês acham de jogos cinemáticos como The Wolf Among Us ou The Late Shift? Late Shift, que eu joguei em live. Late Shift. Bonus round pro Thunder. Qual anime poderia ser um bom jogo cinemático? Aí, a gente tá falando essencialmente de visual novels. Basicamente. Jogo cinemático. Essencialmente. Mas eu acho que tem uma pequena diferença. Mas vamos por partes. Qual você acha que daria certo um jogo cinemático em videogames? É mais uma questão de duração. Tipo, Late Shift, você consegue zerar ele em cerca de 1 hora e meia. Então, a gente tem episódios de 1h30 na segunda temporada. Que ainda não, peraí. Inclusive, fizemos um jogo cinematic. É verdade! Fizemos um jogo cinematic! Vocês vão... Tem jogo da Telltale na segunda temporada. Vocês não sabem ainda qual é. É um segredo, é uma surpresa. Nem vai ficar muito puto com a gente. Mas vai acontecer. Vai acontecer e vai acontecer muito! Porque são 2 episódios! São 2 episódios, acho que 2 episódios de 1 hora cada. Sim. 1h20 cada. Cara, é um episódio enorme. Mano, foi maravilhoso, cara. Eu faria tudo de novo. Mas, tipo, o problema de jogos tipo The Wolf Among Us não é a duração dele, é que ele não tem legenda em português. E pra quem tá assistindo a gente jogar, isso faz diferença. Não apenas porque as pessoas podem não saber inglês, mas também pelo fato de que a gente tá fazendo comentários sobre gameplay. E se alguém quiser acompanhar a história enquanto assiste a gente jogando, legendas são importantes. Então, qualquer jogo de foco em história e que sem legenda já seria um problema. A legenda não estar em português é um problema maior ainda. Então isso entra na conta também. E Late Shift, de novo, é uma questão de duração. Se a gente pudesse zerar o jogo e o jogo tivesse uma história interessante em cerca de 1 hora, 1h30, é viável. A gente, agora em abril, nós temos um episódio que é o Time Gal, que a gente jogou. A gente foi escolher entre Dragon's Lair e Time Gal. A gente optou pelo Time Gal porque ele era mais desconhecido, então ia ser um episódio mais diferente. E aquilo ali é essencialmente um jogo cinemático, ele é só aperte o botão na hora certa. O jogo é uma merda, mas o bacana era pra gente poder mostrar, olha essa coisa bizarra que existe. E é essencialmente isso que é o episódio. Então, não é uma coisa assim, é impossível. Mas para esses jogos entrarem numa terceira temporada, a gente teria sim que ter mais critérios para colocar eles. Eu não imagino que ninguém gostaria de assistir eu e o Thunder jogando The Wolf Among Us, que é um jogo que eu adoro, mas assim, com legendas em inglês, conversando sobre o jogo e fazendo 3, 4 episódios de 1 hora cada. Sabe? Eu não consigo imaginar o pessoal engajando com isso a longo prazo. Mesmo existindo traduções de português que não são oficiais. O pessoal da Tribo Gamer faz várias. E são de boa qualidade. Então há formas de conseguir também. Mas entre gastar 4 episódios com o jogo da Telltale, eu prefiro pegar 4 jogos diferentes que eu acho que poderia mostrar uma gama maior de coisas pro pessoal. Mas se houvesse tipo um Late Shift, que é um jogo super bizarro que eu joguei, ou o próprio Super Seducer, por exemplo, que tem legenda em português, dá pra brincar com aquilo, dá pra fazer alguma coisa com aquilo. Mas depende muito do jogo. Não tem como excluir uma categoria inteira de jogos, mas também não tem como prometer que a gente vai abraçar uma delas apenas porque é hilário pra algumas pessoas. E o Bonus Round aqui é um jogo de cinematic de anime. A gente tem meio que algo próximo de Visual Novel. Mas Visual Novel não é exatamente isso. Porque cinematic você tá basicamente montando uma história através de roteiro, de animação. Tipo Heavy Rain, Detroit, exatamente. Porque você tá tendo diálogos entre personagens e coisas acontecendo na tela. Não é apenas texto estático, porque você tem interpretação.
Né? Você eventualmente tem a interpretação. Em visual novel, é só texto. Às vezes você tem o texto junto com uma narração. Mas mesmo assim, é estático. Então você não tem o senso de progressão de uma história acontecendo. É diferente de, por exemplo, se você montasse um anime tipo, de fato um anime com diálogos e animações e personagens conversando, e no meio disso você coloca escolhas. Aí a coisa fica mais interessante. A gente tem mais ou menos essa essência em jogos como Persona. Porque você tem uma parte de Persona que ele é essencialmente uma cinematic. Você tá fazendo, basicamente, uma progressão de exploração interpessoal do personagem com os outros personagens, e é só interação de diálogos. Então você tá tendo, de fato, uma cinemática ali nessas partes de diálogo, onde é só, entre aspas, o slice of life. Então, um anime de cinematic seria mais ou menos isso. Agora, um anime bom pra fazer isso, um anime que te dê escolhas. É um anime que eu imagino alguma coisa, por exemplo, eu consigo imaginar Fate sendo um jogo em que você tem diálogo, e as batalhas são QTE. Então você conseguiria fazer, tipo, cenas bombásticas de batalha, uau, cheio de animação e efeitos, mas os comandos que você aperta mesmo, aperte o botão na hora certa. Sabe? Eu conseguiria ver você refletindo o senso estético visual das batalhas, que são bombásticas e alta velocidade, nesse estilo. Ou o próprio Sword Art, por exemplo. Sabe, eu prefiro uma visual novel do Sword Art, onde as batalhas são QTE, do que as merdas que a gente recebeu até hoje. E vai ter mais uma. E vai ter o Alice Jason Licorice. Eu quis morrer. Tá que pariu. Cara, spoiler na porra do trailer do jogo, né? Porque pau no cu de quem o trailer inteiro é spoiler. Incrível. Se você não assistiu o novo Sword Art Online e tem interesse, não veja o trailer do novo jogo. Não veja. Ele é... Eu que não assisti tudo, sei que tem spoiler. Você viu a espadinha? Eu vi a espadinha. Você viu o personagem que perdeu o olho? E eu não sabia que aquele personagem perdia o olho? Pois é. Você viu a treta do Kirito com o Kirito Shine? Você viu a porra da vilã da história? Cara, ele é do nosso novo jogo, que é a adaptação do anime. Aqui está o chefão final. Porra! Eu olhei esse trailer. Metade de mim tava dolorida, a outra tava gargalhando. Porque, cara, que trailer merda. Mas o trailer é merda. O trailer é muito merda, cara. E, tipo, quando eu tava vendo o trailer, pra ser perfeitamente sincero contigo, eu tô vendo o trailer, eu tô pensando aqui comigo, cara, pelo amor de Deus, Dark Souls em co-op. Esse é o seu jogo. Kirito e Kirito Shining atravessando uma missão Gaiden do anime, em que eles têm que subir uma torre, ou investigar uma ilha, ou alguma coisa, e é apenas Dark Souls com co-op. O jogo todo é feito pensando que você tá com duas pessoas no mapa ao mesmo tempo. Esse é o seu jogo. Faz esse jogo. É só fazer. Não. Vamos correr de novo a porra da história do anime, daquele gameplay cagado pra caralho do Sword Art, que não tem nenhum jogo que presta aquela merda. Cara, puta que pariu. Aquela gameplay de batalha é uma merda. No trailer você pegava quadro flopando, você pegava hitbox toda cagada, tipo, ataques dos personagens completamente desengonçados. Eles fizeram copia e cola de toda a engine dos outros, cara. Nossa. Absolutamente. Velho, eu me sinto ofendido. De verdade, eu me sinto ofendido como fã. Eu me sinto muito ofendido, cara, porque eles me entregam um jogo merda desse. Cara, mano, estamos num mundo onde Sekiro existe, onde a série Souls existe, a Nier Automata existe, Devil May Cry voltou. Não é desculpa de orçamento. Não é, caralho. Porque todas as empresas por trás de Sword Art Online têm dinheiro pra caralho e Sword Art Online faz dinheiro pra caralho. O problema não é falta de dinheiro. É que eles não querem gastar dinheiro. A Bandai Namco, inclusive, ela toma umas escolhas estranhas de fazer jogos de anime. Absolutamente. Jump Force, você jogou? Absolutamente. Não, eu sou besta por acaso? Eu compro Left Alive, mas não jogo Jump Force. Tá louco? Eu joguei na BGS, foi a primeira e a única experiência que eu quis ter com esse jogo e não preciso mais daquilo, velho. Jogo merda. Jogo muito merda, cara. Bem, próximo. Próximo, vai lá.
Eu acho que é você. Sou eu? Eu acho que é. Daniel Mendes. Fiquei com dó de vocês em alguns episódios. Sejam sinceros, em quais episódios vocês não viam a hora de dar o tempo do vídeo? Foi ao ar recente, foi o Cartoon Network Punchline Excel. Com certeza. Esse aí, de fato, quando terminou mesmo, porque bateu o relógio e vamos encerrar. Vamos. Não, a gente encerrou antes do relógio, inclusive. Foi o relógio. Eu tô pensando aqui se teve mais algum que chegou nesse nível. Eu acho que de dolorido, cara, eu acho que foi o único. Esse com toda certeza foi o pior. Foi o mais... Que eu lembro de bater o olho e falar... Vamos manter o vídeo apenas porque vale a pena mostrar o quão ruim isso é, mas não mais do que isso. Alguns eles meio que deram um tempo certo, tipo, porque eles tinham conteúdo mais limitado. O Axel World vs Sword Art Online. A gente abriu o jogo sabendo que a gente ia fazer estritamente o tempo do relógio. Sim. Mas sabe? eu tô vendo alguns aqui que a gente meio que deu uma estendida porque não tinha muito mais o que apresentar. Por exemplo, o Saber Marionette. A gente cobriu o jogo rápido demais. É porque ele não tinha muita coisa, mas a conversa tava indo, então não tinha aquele, meu Deus. É que só parou porque não tinha mais nada. Então, assim, tem alguns jogos que eles dão pouco. Né? Eles dão um pouco pra gente fazer ali e beleza, né? Fica no suficiente, mas aquele negócio de, putz, eu não aguento mais jogar isso. Aconteceu com pouquíssimos. Teve um também que eu tô vendo aqui na lista, que a gente fez o tempo certo dele, porque foi um dos jogos pedidos por alguém. Mas a culpa não foi nem da pessoa. O Gundam Battle Assault 2. A gente jogou ele e a gente, assim, tipo, o jogo não te dá conteúdo. Acho que você só tem 3 ou 4 personagens pra jogar o jogo, que é um jogo de luta de Gundam. E você tem que zerar o jogo múltiplas vezes para liberar todos os personagens. E o gameplay não é particularmente bom. Então, aquele negócio, como eu não tinha como pegar um save file com 100% do jogo, a gente tá preso naquele grind inicial e não tem muito o que fazer ali. Não tem muito pra onde correr. É aquilo ali, ponto final. Foi a mesma coisa com o Thunder jogando Devilman. Foi o Devilman. O jogo foi uma desculpa pra falar do anime. Porque o jogo é super truncado. Nossa. Tanto que quando o Thunder terminou de falar do anime, acabou o vídeo. Foi basicamente, tipo, eu falei o que tava meio que fresco na hora e só foi indo, sabe? Porque, eventualmente isso tem em videogames, né? Alguns a gente meio que tem o jogo ali meio que com uma desculpa e vai e fala do tema, não do jogo. Porque o jogo em si é curto, ou... ele é muito expansivo. O jogo é tão ruim que vale a pena a gente rir sobre. Tem 2 jogos de luta, um do PlayStation 1, um do PlayStation 3, que os jogos são péssimos, mas a gente conseguiu rir do jogo. E isso fez o vídeo. Sim. Tem aquele jogo de luta de D&D. Aquele jogo. Tem o dos guerreiros lá do PlayStation 3. Sim, dois maravilhoso, cara. Foi dois vídeos maravilhosos. Mas essencialmente foram esses, assim, que eu consigo me lembrar, mas que a gente saiu assim, tipo, caralho, não vamos descartar o vídeo apenas porque vale a pena mostrar o quão ruim é isso. Foi só o Cartoon Network mesmo. Foi. Porque a gente escolheu bem os jogos dessa vez, a gente fez uma curação de meses pra fechar a lista final de jogos. Então a gente já tinha mais ou menos uma boa noção do que a gente ia jogar. E aí fica mais difícil a gente se colocar numa situação ruim por causa do jogo. Então a gente meio que já tava bem precavido, né? E as curvas que acabavam sendo um pouco mais densas, assim, foi meio que acaso. Mas valeu. Bem, vamos lá. Então, próximo, Maurício Santos Rosa. Então, um abração também pra você, Maurício. Grão-mestre, olha só. Boa pessoa. Muito bom. Qual a relação e opinião de vocês sobre jogos sandbox, principalmente simuladores? Acho que é assim que se classifica em um mesmo balaio. Cities Skyline, eu acho que é isso. Cities Skyline. Cities Skyline. Terraria, Subnautica, Zelda Breath of the Wild, os milhões de clones de Minecraft, incluindo o próprio, e por aí vai. Algum título marcante e eles são videogames? Enquanto você responde, eu vou pegar mais água que acabou a minha. Essencialmente, quando você está falando, assim, você está agrupando simuladores num grande grupo heterogênico. Terraria e Breath of the Wild não são
necessariamente o mesmo tipo de jogo, embora eu entenda o que você queira dizer. Quando você está falando de simuladores sandbox, você está falando de um grande mundo aberto que responde ao jogador. E eu gosto de alguns desses jogos, mas eu simplesmente não tenho muito tempo livre para eles. Eu valorizei muito mais o meu tempo livre. O que eu tenho de tempo livre hoje em dia é muito limitado. Então eu valorizo muito mais a qualidade desse tempo do que o que eu tenho que fazer, de fato, volume de jogo. Por exemplo, agora eu tô jogando esse jogo aqui, ó. Eu tô jogando esse jogo aqui, Assassin's Creed Odyssey. Eu tô jogando ele para fazer um vídeo sobre ele. Ele é um jogo de sandbox open world enorme e ele demanda muito, muito tempo para jogar. E eu tô fazendo ele no intervalo entre outros jogos. Então eu jogo um pouquinho, gravo, faço minhas anotações, próximo jogo, volto nele, e aí eu vou caminhando no jogo ao tempo. Ele tem um volume estúpido de coisas para você fazer dentro dele. Mas nem tudo que dá pra fazer dentro dele vale a pena. The Witcher é outro. O mundo é enorme, mas tem várias pequenas histórias que vale a pena você sair do seu caminho da história principal para ir atrás dessas pequenas histórias. E em jogos como Minecraft não tem uma história, tem uma narrativa, tem um início, meio e fim, mas ainda é um jogo aberto em que você cria a sua própria experiência. Terraria é a mesma coisa. Cities Skylines é a mesma coisa que você fazer o SimCity, em que a história, o mundo, é você criar a sua história e juntar recursos para criar o seu mundo, criar o seu mapa. Zelda Breath of the Wild é um outro jogo em que a história não é a narrativa que é contada para você. Ela tá ali como uma desculpa para você ter um ponto final, mas essencialmente a história é a sua exploração. O que você descobriu, o que você fez, que desafios você enfrentou. E Subnáutica eu não joguei, mas eu já ouvi falar sobre a exploração fundo do mar, com submarino, expandindo o submarino quanto mais fundo você vai, e também tem essa ideia muito bacana. E toda a ideia de um mundo aberto com exploração sandbox é o feedback que o jogo te dá. O tempo que você insere no jogo tem que ser convertido em diversão, em desafio, em satisfação que o jogo te devolve. E a maioria dos jogos open world, sandbox, não fazem isso. São poucos jogos que têm essa sensação de mundo polido e refinado pro seu jogador. Então, embora seja bacana que tenha tantos jogos assim, jogos infinitos como No Man's Sky, por exemplo, esses são jogos que estão tentando ser o jogo da pessoa que compra um jogo a cada 6 meses. E eu não sou essa pessoa. Eu compro 1 ou 2 jogos por mês. Então eu não tenho muito tempo livre para jogar um jogo que demanda 4 meses de sessões diárias para ser 100% aproveitado. A Persona 5 é um jogo que eu, sendo cuidadoso em aproveitar o jogo ao máximo, mas sem ficar fazendo grind, eu zerei o jogo com 104 horas na minha primeira vez. O jogo é grande pra caralho. E tem muita coisa ali que é lenta de propósito e que poderia ser melhor se fosse mais rápida. Mas a questão de jogos estilo sandbox, são pouquíssimos os que valem a pena de verdade. O Thunder tá jogando um agora, o Risk of Rain 2. Eu brinquei com ele o é pessoal. Sandbox aberto. Eu não sei se ele é bem sandbox. Ele tem um mapa enorme em que você pode ir pra qualquer direção e fazer qualquer coisa e o jogo te dá feedback. Se você for para uma certa área, você vai ter certos recursos, certos desafios. Para uma outra área, outros recursos, outros desafios. E o jogo meio que te dá mais dica do que você tem que fazer, mas você pode ir pra qualquer lugar. Pode, mas ele é pouco produtivo fazer isso. Meio que ele é bem linear, inclusive, nesse sentido. Porque cada mapa que você tem que ir pro portal pro próximo mapa. Então, do ponto inicial até você achar o mapa, não existe muita exploração, porque você tá meio que procurando o objetivo. Porque quanto mais tempo você demora, mais as waves ficam mais fortes. E não existe uma recompensa muito grande de você ir grindando e pegando mais recursos enquanto o tempo vai passando, porque ele fica massivamente mais forte. Ele fica estupidamente mais forte. Então é mais fácil você ir progredindo o mais rápido possível para conseguir o recurso mais rápido possível, para você entrar no portal, ir pro próximo mapa e ir fazendo esse ciclo o quanto mais rápido você conseguir. Porque ele não te dá a liberdade de espaço, ele não te dá tempo para você respirar. É um jogo que você gasta meia hora numa run e você não sente. Porque ele é tão pesado, ele é tão punitivo se você perder 2 segundos ali em algum lugar só tentando explorar para pegar uma caixinha, que o tempo rola, e vai, e você tem um contador ali, vai aumentando, hard, very hard, impossible, e vai indo.
Então ele não pega meio nessa ideia, não. Nesse tipo de jogo sandbox, eu acho legal jogos que eles são sandbox, pero no mucho. Então, por exemplo, você tem o próprio Breath of the Wild. Ele não é tão... Ele tem o conceito de sandbox, mas você tem objetivos. Você tem uma linha que você tem que seguir para você resolver o jogo. Né? Então ele te dá uma liberdade, mas você também tem etapas que o jogo te exigem que você vai lá e faça. Esse estilo de jogo eu acho legal, que é até estranho, eu não tô gostado muito de Skyrim, por exemplo. Tipo, Skyrim é um jogo que ele faz exatamente isso, mas eu não me senti muito cativado a explorar tudo aquilo, porque ele é grande demais, ele tem muita coisa. Eu falo, que gigante, que preguiça. Você não fez o que eu fiz de instalar 200 mods em Skyrim e dizer foda-se pra história principal. Cara, muita gente faz isso. De verdade. É a melhor forma de curtir Skyrim. Pois é, eu sei que Skyrim é um jogo fantástico, mas eu nunca entrei nele e falei, ok, não sei, sabe? Eu entrei nele, tipo, joguei umas 5 horinhas, eu falei, tô perdido, deixa pra lá, vai, bola pra frente. Talvez Skyrim é um jogo que eu possa algum dia dar mais uma chance, mas sei lá, jogos de sandbox eu geralmente não sou muito fã. Porque é justamente esse negócio de te dar liberdade demais, você não sabe o que fazer e você fica tipo fazendo qualquer coisa e ele consome muito tempo. Né? Eu não sei, às vezes ele não me cativa. O próprio Breath of the Wild falam tão bem dele que eu tenho muita vontade de jogar. Eu acho que seria um dos sandbox que eu mais gostaria por isso. Porque ele te dá liberdade pra você fazer tudo, mas ele te segmenta pra fazer as coisas certas, pra conseguir os objetivos certos. Eu acho isso legal. Né? Não é que... O Breath of the Wild foi um jogo em que eu zerei ele, se não me falha a memória, a minha porcentagem total de completar o jogo foi 52% e eu saí dele completamente satisfeito. Tipo, eu experimentei tudo que eu queria experimentar, eu curti tudo que eu queria experimentar, eu fiz a história do início até o final, eu curti todo o sandbox que eu queria, e quando eu concluí o jogo, eu ainda vi, caralho, se eu quiser voltar aqui algum dia, eu ainda tenho metade do jogo pra descobrir. Então, tipo, eu tinha toda essa liberdade de curtir o jogo, e o jogo ainda tá lá, caso algum dia eu queira voltar nele pra saber mais sobre aquele mundo, eu ainda tenho metade daquele mundo pra curtir. Então, mas eu saí de 52% completamente satisfeito. Tipo, eu tô satisfeito, eu não preciso de mais, eu não quero mais, tudo que eu recebi, eu gostei. Legal. Então eu não precisei correr atrás de 100% pra experimentar o jogo em sua plenitude. O jogo me deu tudo aquilo que eu queria e tudo que eu recebi foi muito bem recebido. Então, ele consegue fazer isso e nisso ele é ótimo. Bom, cara, que bom. Próximo? Próxima e a última é o Manuel Crisostomo Ferreira. Qual o limite entre um jogo difícil e desafiador e um jogo difícil e injusto? Sem mais perguntas sobre Sonic. Abraços. Como assim? Você já perguntas? Pô, como assim? Eu acho que eu tenho um bom exemplo, inclusive, que essa semana me introduziram a algo muito interessante que acontece em Sekiro. O grab de hitbox do Sekiro, ele é magnetic. Então, assim, ele quando executa uma trigger, né, de ação, a hitbox, naquele momento que foi ativada a trigger, ele magnetiza. Então, é a mesma coisa quando você tá jogando um jogo de MMO, onde o bicho te acerta, você tá na puta que pariu, mas o hit vem. Porque a hitbox foi magnética no momento que ativou o gatilho de acerto. Não é, por exemplo, a hitbox da espada batendo no seu corpo que faz o hit de dano. Não, é quando ele faz o gatilho de acerto que vai e bate em você. E o Sekiro, ele tem esse problema porque tem alguns bichos que ele vai fazer um agarrão, o seu personagem esquivou, mas existe uma força que te puxa pra ele de novo e te bate. Pô! Isso é injusto. Porque você saiu do timing de acerto, você visivelmente esquivou do hit que o personagem ia te dar, mas por causa de uma programação, às vezes preguiçosa, ou às vezes com problemas. Hoje em dia, inclusive, eu acho que é ou preguiça ou problema, porque hoje em dia não tem muita desculpa pra você falar que não dá pra fazer tempo real de reação de hitbox. Porque, cara, a gente tem um mar de jogos
que fazem isso com perfeição. Jogos de luta hoje em dia, eles meio que escovam frame a frame pra ver se o hit acertou. Né? Então você tem um negócio assim preguiçoso que você tem uma trigger e depois de alguns milissegundos ele te agarra, isso é ruim. Né? Eu vi, e tem vídeos de Sekiro fazendo isso. Eu não joguei ainda, mas é visível. Então isso é injusto. Isso é o jogo mal produzido te punindo por um bug ou por algo ruim. Isso pelo menos no quesito de produção. Mas quesito de level design existem outras más práticas também. Também tem uma coisa que também cai com o Sekiro em específico, que é uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente sobre o jogo, em que é um bom exemplo do porquê que Dark Souls é difícil, mas é justo. Uhum. E porquê que Devil May Cry é difícil, mas é justo. É porque ele te permite aprender. Uhum. Então, por exemplo, morri num chefão de Dark Souls 3, mas eu posso voltar naquele chefão e tentar ele quantas vezes eu quiser até eu aprender. E de fato eu posso aprender. E quando eu aprender, eu vou ganhar. Então é aquele negócio, você tem a possibilidade de aprender e vencer o desafio. É diferente de, por exemplo, o jogo te dá um inimigo, o inimigo é super difícil, mas você só tem uma chance pra matar ele. Se você não matar ele, você perdeu ele. E aí o inimigo nunca mais volta no jogo pra você. Então, tipo, aquilo ali é um desafio injusto, porque o jogo não me permitiu praticar. É a diferença de um jogo que te dá continues ou um jogo que te dá 3 tentativas e game over. Então, permitir ao jogador aprender o jogo pode ser difícil, mas vai te permitir. Devil May Cry, por exemplo, você pode dar continues, você pode resetar uma batalha, se você morrer, você pode continuar, e você pode fazer aquilo quantas vezes você quiser. O seu ranking vai ser mais baixo, mas o jogo não impede de você continuar aprendendo. Então, perdeu? Dá continue e tenta de novo. Dá continue e tenta de novo. Quantas vezes você quiser, o seu ranking vai cair, mas você pode aprender essa luta. Então existe essa diferença. É diferente de um jogo que, por exemplo, em Devil May Cry, quando você aumenta a dificuldade do jogo, não é apenas, os inimigos agora causam mais dano e tomam menos dano. Não, os inimigos agora têm novos ataques. Inimigos que só aparecem na missão 10, agora estão aparecendo na missão 3. Então o jogo fica mais desafiador. Você tem mais ferramentas para jogar, porque você está numa dificuldade mais alta, mas o desafio do jogo ficou mais alto para você também. Então agora você tem essa possibilidade de cair de frente para um novo desafio. Novos inimigos aparecem, novos ataques aparecem, inimigos lutam de formas diferentes, porque a dificuldade agora está mais alta. É diferente de apenas, o inimigo agora causa vezes 3 de dano e você causa metade do dano normal. Isso não é desafiador. Isso é apenas pior. Isso é uma coisa que é injusta, porque a dificuldade é artificial. Ele só incomoda mesmo, porque tem muitos jogos que você vai morrer e você vai morrer múltiplas vezes. Então, se esse jogo ele tá punindo você por morrer, ele tá sendo injusto com você. Porque ele é um jogo feito pra isso. Por exemplo, Dead Cells. Dead Cells é um ótimo jogo que é de run e é difícil pra inferno. Tipo, eu cheguei em 2 células, eu acho que são 4 células no máximo. Sim. E 2 porradas eu morro. Sim. Tipo, então, e agora nessa DLC que lançaram, eles lançaram uma TT agora, que eles colocaram um monte de personagem novo e salas personalizadas. E eles têm um monte de ferramentas pra te punir cada vez mais, pra deixar o jogo mais difícil. Só que Dead Cells, ele foi feito pra ser difícil e ele sabe que ele é difícil. Então é um jogo que você tem que se dedicar, estudar, entender, hitbox de personagem, tempos de reação, reações do seu personagem também. Ele é basicamente o Dark Souls, só que 2D. Então ele te dá ferramentas pra você explorar e o jogo sabe que ele é difícil e ele te dá ferramentas pra você explorar a dificuldade dele. Isso é legal. Agora, quando você faz isso de uma forma meio truncada, aí não é legal. Tipo, sei lá, um jogo meio injusto de dificuldade nesse sentido. A gente tem, teoricamente, os jogos antigos, né? Mas eles eram feitos pra comer ficha, então... A ideia é Metal Slug. Metal Slug, ou Battletoads, né? Sei lá, mas eles aumentavam a dificuldade pra você ter uma margem de
de experiência maior com aquele jogo, porque você eventualmente vai morrer mais, então você tem que começa vai e recomeça, até você ir aprendendo, então ele não é muito justo nisso. Você morre na penúltima fase, na última fase você recomeça e vai indo, né? Então ele vai fazendo isso, esse ciclo infinito pra você, numa época que a gente entende essa prática, mas hoje em dia não justifica essa prática. Tanto que, até, eu não vejo nenhum bom motivo de hoje você não jogar esses jogos antigos difíceis pra caramba, ou sem continue infinito, ou sem save state. Não é demérito nenhum você pegar um jogo antigo. Qual é? A gente mesmo jogando Metal Slug só é divertido porque hoje em dia, em qualquer versão de console, você tem continue infinito. Uhum. Você vai zerar o jogo. Uhum. É só questão de, se você quiser fazer um desafio pra você mesmo, você consegue determinar, vamos fazer com até tantos continues. Ou então, vamos ver se a gente consegue bater o nosso recorde de 5, ou 3, ou 20 continues. Uhum. Então você pode jogar dessa forma, mas o jogo ainda tá lá, é o mesmo jogo, e você ainda pode se divertir com ele. Uhum. Que é o que importa. Ou você pega jogos que nem Hollow Knight, porque ele te deixa zerar a primeira vez, aí na segunda ele habilita o modo permadeath. Aham. Aí se você quiser se desafiar pra conseguir mais conquistas do jogo e mais coisas dali, você vai lá naquele modo e você se desafia. Morreu. É uma opção. Mas você já conhece o jogo. Você já experimentou ele, você já sabe das mecânicas, então você já está preparado pra um jogo de forma permadeath. E isso eu acho bacana. Você tá pronto, assim, você entende o que aquilo significa quando o jogo fala pra você que agora é permadeath. Você entende qual é o peso daquilo, porque você já zerou o jogo, você tem uma noção do que tá por trás dessa frase. E aí, beleza, aí faz sentido. Que ainda assim é uma aposta bem pesada, cara, desse tipo de jogos. Que nem o Diablo 3 tem permadeath. Sim, é uma opção eu acho também. meio injusto o permadeath dele. Porque é um jogo de horda e ele não foi feito pra isso. Eles colocaram a opção ali porque sabia que ia agradar algumas pessoas. Mas o jogo não foi construído pensando... Ele é um jogo de loot, cara. Então, assim, você tem que ficar luteando pra pegar item. Então, o seu grind de permadeath vai ser estupidamente mais demorado, né? Então não vale a pena. Bom, e aí está. Foi todas, não foi? Foi todas. E aí está, mais um mês, mais uma lista concluída, mais uma hora? 1h30. Foi mais curto, foi o mais curto de todos. Mais uma série de perguntas sobre videogame segunda temporada. Essas são as perguntas que a gente recolhe das pessoas que financiaram a campanha de videogame segunda temporada. O vídeo vai primeiro no grupo do Facebook, fechado para os apoiadores do grupo, e posteriormente vai lá no canal Caps Lock, vira um vlog de domingo para ir ao ar. Esse aqui ainda tem como postar ainda hoje, Thunder? Vai ser postado como hoje. Maravilha, e então eu espero que não bugue o áudio, né? Porque... teve isso na última vez, tem um probleminha no áudio, né? Eu não entendi por quê, cara. Não faz nada. Não sei. De qualquer forma, se bugar dessa vez, eu abro, sincronizo de novo, porque pelo menos ele grava em faixas diferentes, então dá pra arrumar isso. Né? Mas a gente dá um jeito. E logo em breve a gente volta com o mês de abril. Sim. Mais perguntas e respostas, mais dúvidas pessoal que pode deixar lá. Daqui a pouco a gente, virando o mês, a gente coloca lá o tópico, o pessoal mandar as perguntas novas pro mês de abril. E aí, mais pro finalzinho do mês, a gente senta de novo e faz mais um desse, porque videogames continua o ano inteiro. A lista de episódios ainda tem bastante coisa pra vir ainda. A gente acabou de fechar o mês de abril, a gente já sabe tudo que vai ao ar. E tem coisa pra caralho pra ir ao ar. Tem. E vocês vão ter videogames até agosto. Acho que até agosto pra setembro. Agosto, setembro, por aí, rapaz. Por aí. Tem muita coisa ainda. O tempo é que o ano tá voando, né? Mas vocês vão ver que ainda tem muitos episódios bacanas, né? Tem muita coisa aí que a gente vive dando spoilers aqui e em breve vocês vão assistir. Que nem os 2 episódios do jogo de Cinematic da Telltale, olha só. Mas é isso. Vamos lá. Então a gente fica por aqui. A gente vai ficando por aqui, a gente vê vocês no próximo Perguntas e Respostas. Sim. Falou. Tchau. Tchau.